Os mistérios do universo. Você já parou para pensar? A Bíblia fala várias vezes que Deus é o Criador do universo, uma inteligência tão grande, tão poderosa para criar todas as coisas, para realizar tudo. A gente vai falar um pouco sobre esse tema hoje no programa Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal. E hoje nós vamos falar desse tema, claro, eu já estou aqui com o livro do Bispo Rodovalho, Os Mistérios do Universo que Conspiram para a Vida. E eu não sou cientista, não sou formado em física quântica como o nosso bispo, mas sou engenheiro civil, sou curioso, gosto de pesquisar, gosto de ler e vamos trazer várias informações aqui interessantes, até para você que está aí no meio acadêmico, né? Você que está numa faculdade e muitas vezes você é questionado em relação à fé, em relação à criação do universo, Muita gente acredita na teoria da evolução de Darwin e que isso contradiziria a Bíblia, a criação que está lá em Gênesis 1 e 2. Então, isso aqui vai te dar a base, vai te dar argumentos para que você entenda um pouco do poder do nosso Deus, de como não tem como explicar o universo sem a existência de Deus, sem a existência de uma inteligência superior regendo a criação, regendo todas as coisas. Então, a gente vai debater sobre isso hoje, vai falar sobre isso hoje. Está aqui do meu lado a Bispa Camília, pastora Ana Paula, e eu quero já chamar o primeiro vídeo da internet para a gente já começar a falar desse tema. É 400 vezes menor que o Sol. Mas quando a gente olha para os céus, eles têm o mesmo diâmetro, sabia? Mas ela está 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol. Quando a Lua se interpõe entre a Terra, está o Sol aqui, a Terra aqui, vem a Lua, fica exatamente entre os dois, a Lua cobre o Sol num eclipse solar perfeito, ou seja, 100%. Não é 99%. Não é 101, é 100. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele faz uma lua que inclina a terra, que cria as marés, que ilumina a noite e tudo, mas depois ele dá o seu show. Ele é assim, exibido exagerado, lembra? Para que serve eclipse solar perfeito? Para dar o seu show. Os céus declaram a glória de Deus, o universo anuncia a obra das suas mãos. Olha aí, que legal, né, gente? Vocês já tinham visto esse vídeo? A gente falou dele na última semana, quando a gente foi gravar, eu fiquei muito impressionado, porque acredito que, assim, a manifestação de Deus na natureza está muito nisso, na quantidade de coincidências, né, que tem, tão exatas para poder funcionar tudo como uma orquestra mesmo. Para que houvesse vida na Terra, para que... são tantas coincidências, são tantas coisas que tinham que encaixar, que era impossível uma explosão do Big Bang lá formar tudo de uma forma aleatória, né? Era impossível não ter um propósito, né? Não ter alguém por trás disso tudo, um autor. Sim, mas e outra coisa, tudo bem, muitos acreditam na teoria do Big Bang, né? Que falam que teve uma partícula explodindo. Não é que muitos acreditam. Que tem essa teoria. Não é teoria, isso é comprovado. Bom. Cientificamente, a origem do universo aconteceu no Big Bang. Isso é estudado pela NASA, isso não tem como. E eu acredito que foi a forma de Deus criar o universo, foi dessa forma. Foi dessa forma, não foi como está literalmente na Bíblia, né? Porque se você for ler a Bíblia literal, sem estudar o hebraico, sem estudar as palavras no original, aí vai ficar parecendo, fica uma coisa assim. Primeiro, Adão é 6.000 anos atrás. Então, como que o universo foi criado há 6.000 anos atrás? Porque ele foi criado no sexto dia. Se o dia fosse de 24 horas, então o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia,
Adão no sexto, e aí? Como é que o homem existiu na Terra, foi o primeiro homem há 6.000 anos atrás? Então A gente tem aí os fósseis de dinossauros, a gente tem um monte de coisa. Então, se você for com esse argumento, no meio acadêmico, no meio científico... Já levei ferro. Já dançou, né? Mas aí qual que é a explicação? Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, aí você continua a sua explicação. Tá bom, então tá, o universo surgiu do Big Bang, né? E o que fez surgir o Big Bang? Aí é que entra... Era isso que eu queria falar, gente! Aí é que entra Deus. O que fez surgir o Big Bang, então, gente? Como o Big Bang surgiu? Do nada? Pum! Explodiu lá do nada? Por acaso, né? Por acaso, então. Por isso nós estamos falando sobre os mistérios do universo. Isso é um mistério. E Isso não, é para nós não é. Não, para nós que Para sabemos muitos que cientistas, Deus existe, é o criador de todas as coisas. o consenso científico foi assim que nasceu o universo. Agora, o porquê, o que gerou essa explosão? O propósito, né? Não, mas por quê? Do nada assim? Não. Aí ninguém sabe explicar. E a fé explica, a nossa fé em Deus explica. Então, só para eu completar aqui, porque muita gente já deve estar aí falando, não, bispo, mas o senhor está dizendo que a Bíblia está errada? Não, eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Eu estou dizendo que, há um tempo atrás, a própria igreja, a igreja sempre foi a detentora da ciência. É importante a gente dizer isso. Quem começou as primeiras escolas, as primeiras universidades, na maioria dos lugares foi a igreja. A igreja ela era a detentora da ciência. E a igreja falava que era o Sol que girava em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo. E cientista que comprovava o contrário por algum experimento, por alguma coisa, era queimado condenado, vivo né, pela igreja, né? A igreja condenava. Então, hoje, você dizer que o universo foi criado há 6.000 anos atrás, em 6 dias, é a mesma coisa de você dizer que a Terra é o centro do universo, ou que a Terra é plana, né? Como alguns malucos dizem aí. Então, hoje, não tem como você usar esse argumento. Você pegar a Bíblia ao pé da letra. Mas, bicho, então o que aconteceu na Bíblia? Aí, a primeira explicação é, o Sol, qualquer um que pegar lá o livro de Gênesis e ler, você vai ver que o Sol e a Lua, eles só aparecem no 4º dia. Deus cria o Sol e a Lua no 4º dia. E aí ele faz separação entre dia e noite. Aí começa o dia, as estações do ano. Aí vamos aprofundar mais aqui. Isso aqui eu ouvi do professor Chiroide no Ciência e Fé, que é um evento que o Bispo Rodovalho organiza, né, anualmente. E qual que é a explicação, professor Chiroide? Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Imagina, entre o Big Bang e hoje, nós temos mais de 14 bilhões de anos. Imagina Deus mostrando para Moisés, num filme, em câmera acelerada, porque como que ele vai mostrar 14 bilhões de anos na velocidade correta, né? Então Deus está mostrando para Moisés 14 bilhões de anos em câmera acelerada. Moisés falou, peraí, eu preciso registrar isso aqui, como que eu faço? Ele chamou os primeiros acontecimentos de primeiro dia, os segundos acontecimentos de segundo dia e assim por diante. E se você pegar lá o gráfico da NASA dos 14 bilhões de anos, tudo que foi acontecendo, coincide com a ordem dos fatos que estão na Bíblia. Então, o primeiro dia acontece nos 7 primeiros bilhões de anos. O segundo dia, 3 bilhões e meio. Terceiro dia, 1 bilhão 750 milhões. E vai dividindo assim certinho, cada etapa da criação, né? Aí vamos explicar o Adão, o homem. Mas Adão foi o primeiro homem há 6.000 anos atrás. E aí? Aí tem outra explicação que eu ouvi lá do Chiroide também, no Ciência e Fé, que eu achei tremendo. Que Adão, ele recebe o sopro de Deus. A palavra no hebraico é o nishama, né? O sopro de Deus. E a Bíblia fala, lá em Gênesis 5 ou 6, se eu não me engano, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque a iniquidade do coração do homem era grande. E lá fala que os filhos de Deus
começaram a se casar com as filhas dos homens. Peraí, filhos de Deus e filhos dos homens? Qual que é a diferença? Filho de Deus, quem tem o sopro de Deus, quem tem o Nishama, né? E quem é o filho dos homens? O homem que já estava na terra há mais de 200 mil anos. O homem que já estava na terra, aquele homem que já estava habitando na terra. E aí, quando você vai estudar arqueologia, as primeiras civilizações da terra foram há 6 mil anos atrás, na Mesopotâmia, que é onde acha que o Jardim do Éden, a localização mais ou menos do Jardim do Éden, era naquele lugar ali, naquela proximidade. Olha que coisa mais interessante. A gente estava falando disso semana retrasada, né, Bispa? Sobre essa questão se os anjos estavam aqui na Terra, o que aconteceu. Foi essa a explicação, então, não tinha nada de anjo, era a galera que tinha o sopro de Deus e a galera que não tinha. Isso. Agora, eu falei tudo isso aqui para explicar a questão do Gênesis, né? A questão dos 6 dias e tal. Mas eu quero trazer algumas curiosidades aqui, que está aqui no livro do Bispo, sobre os mistérios do universo. Uma das que mais me marcou foi que nós temos a tabela periódica, com vários elementos químicos. A explosão do Big Bang, que deu origem ao universo, foi uma explosão de hidrogênio, que é o elemento número 1 da tabela periódica, é o elemento mais simples de todos. É um nêutron, um próton e um elétron. É muito simples o hidrogênio, né? E aí o hidrogênio se une a outro hidrogênio e forma o segundo elemento da tabela periódica, que é o hélio. Aí já aparece a primeira coincidência, porque 75% continuou sendo hidrogênio e 25% virou hélio. E essa proporção é importantíssima para tudo que vai acontecer depois. Aí a pergunta é, por que tudo não juntou e virou tudo hélio? Pois é. Ou por que não ficou tudo separado e virou só hidrogênio, né? Parou ali no hidrogênio. 3Hs, né? Mas aí eu estou contando isso para dizer o quê? O quinto elemento da tabela periódica é o carbono. E o carbono é o elemento mais importante para produzir vida, né? O carbono, ele é considerado o único elemento polivalente capaz de produzir as moléculas essenciais para a formação da vida. E a formação do carbono é um mistério, ninguém consegue explicar. Por quê? Eu vou pedir licença para ler aqui, né? A formação do carbono parece um milagre ou um grande golpe de sorte. Ele é o resultado da combinação de um núcleo de berílio, que é altamente radioativo, composto por 4 prótons e 4 nêutrons, com um núcleo de um átomo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons. A vida média do berílio é cerca de 10 a menos 16 segundos. Então você pega 10 elevado a menos 16 segundos. Então é 0,000000001 segundo. É muito rápido. Então assim, para que a formação do carbono ocorresse, o berílio, nesse curtíssimo espaço de tempo, teria que ter a mesma energia de excitação do hélio, e esse encaixe de energias levou o carbono a ser o elemento mais abundante do universo. Uau! Ou seja, vamos traduzir aqui para os leigos, né? A Bispo Camila já está aqui, não estou entendendo nada. Gente, eu estou aqui, meu Deus, o Bispo Rodovalho tinha que estar aqui nesse programa. Não, mas vamos colocar, para isso acontecer naturalmente, é praticamente impossível. É um milagre. Ó, quem tem uma cabeça matemática, que é igual o Cristiano tem, que é engenheiro, ele é muito super simples para ele entender essas coisas. Agora, para eu que sou da área de humanas, entendeu? Compreender certas coisas, eu confesso, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Isso aqui mesmo é uma delas. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui. Eu conheci você um dia. Por que eu conheci você? Porque Deus já sabia que a gente tinha casado. Não, porque a gente morava no mesmo bairro, na mesma cidade, e a na mesma probabilidade região. de nós nos encontrarmos Agora grande. imagina se você morasse lá na China e a gente se cruzasse
eu no avião e você no outro, a gente viajando de um país para o outro. Cada um numa poltrona. Qual que seria a chance da gente ter se conhecido? Pouquíssima. Zero. Não vou dizer Você que tá no avião. zero, não, mas quem sabe? Quando Deus quer juntar alguma coisa. Você, quando quer ser teimosa, você gosta. Eu teimosa, Eu tô dizendo assim, ó, você mora lá na China, eu moro aqui no Brasil. Tá bom, gente, eu vou ajudar. A gente tá se cruzando, eu tô no avião, você no outro. Ah, tá, tô achando que era no mesmo avião. Tá botando aqui, ó. Pronto. A chance é zero. É zero, não, agora Precisaria eu entendi, de alguma coisa acontecer pra gente poder se encontrar e virar um casal. É a mesma coisa. Esses dois elementos químicos aqui, que é o berílio e o não, o carbono foi o hélio. Para o berílio e o hélio se unirem dessa forma para virar um carbono, era impossível. Por quê? Porque um é muito rápido e a energia... Porque para Deus não há impossíveis. E a energia entre eles não é de se unir, é de um repelir o outro. Então, é só uma força superior, maior por trás ali, tudo. Orquestrando, regendo o universo. Gente, são muitos os mistérios. A outra coisa que eu fico pensando, às vezes, não sei se vocês pensam isso, mas por que Deus escolheu justamente o planeta Terra para ser habitável? Porque não poderia ser Vênus, Terra, Mercúrio? Tem tantos outros. Aí a explicação mas tá tem aqui, outras coisas também. Tem a questão do Sol, né? Quanto mais perto do Sol, mais livro, quente. Olha, ele parece pequeno, então, mas acho que ele não é, não. Já indica aí, a pessoa já está curiosa aí. Gente, os mistérios do universo que conspiram para a vida do Bispo Robson Rodovalho. Assim, hoje o programa é todinho nesse livro aqui, então nem preciso fazer muita propaganda, né, Bispo? E você que quer comprar, você adquire lá na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br, tá bom? A Terra, vamos lá. A Terra, ela é o terceiro planeta, né, pela ordem em relação ao Sol. E cada planeta, ele tem uma distância aqui do Sol. Então, ó, vou pegar aqui, eu falei, gente, eu vou ter que colar do livro, porque eu não sei essas coisas de cabeça. Então, ó, Mercúrio, o planeta Mercúrio está a 58 milhões de quilômetros do Sol. Que é o primeiro planeta na ordem do Sistema Solar. É o primeiro planeta. Vênus está a 110 milhões de quilômetros. Então, se você pegar a distância entre o Sol e Mercúrio, é quase que a mesma distância entre Mercúrio e Vênus. Mercúrio está a 58 do Sol, Mercúrio. Aí Vênus está a 110, é 2 vezes mais. Então, pela lógica, a Terra teria que estar a 220, mas a Terra está a 150 milhões. Por quê? Porque aí você pega Marte já vai 230. A distância, ela vai aumentando, mas é quase o dobro. Júpiter 780, Saturno 1430, Urano 2880. Mas a distância da Terra, em milhões de quilômetros, ela não segue essa ordem exponencial. E aí, a única que está fora do padrão da... Está fora do padrão. Do padrão matemático ali. E aí, se a Terra tivesse um pouquinho mais perto do Sol, se queimava. Ia ser muito quente. Não teria vida. Se ela tivesse um pouquinho mais distante, seria muito frio, não teria vida. Sim, só que agora, né, a gente tem visto vários estudiosos, inclusive, eu esqueci o nome que fala científico agora, mas assim, várias viagens da NASA para Marte, para saber se futuramente Marte vai ser habitável. Inclusive, já tem até uns projetos aí de gente que vai querer pegar um foguete e vai lá conhecer. Vai dar ruim que nem Deus usaria, né? Pode até ser que dê certo, mas vai ter que adaptar muita coisa. Porque lá não tem as condições para a vida. Por causa Aqui é o lugar perfeito para a vida. Exatamente. Ó, Marte já está a 230 milhões de quilômetros do Sol. É 80 milhões a mais, né? Então, assim... 80 já é mais do que o primeiro, né? Então, são muitas coincidências que foram acontecendo, né, para que houvesse vida na Terra. Vamos chamar mais um vídeo da internet para a gente ver mais um aspecto aí da beleza do universo, né, do que o nosso Deus criou. Parando para pensar, tá bom, Deus fez, pareceu o universo. De onde que veio Deus? O que havia antes do Big Bang?
ou seja, desse start inicial? O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido seguinte: antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto. Tá certo? Mas aí vamos partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides na Grécia Antiga. Traduziram como ex nihilo nihil fix. Do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia, para formar tudo que existe, tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade, ele não pode estar preso a nada. Então tem que ser um algo que seja no sentido do nosso tempo. Ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia. Ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então tem que ser seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design, porque ele criou coisa. Olha aí, teve que cortar uma parte do vídeo, né, que ele é muito longo, mas é tremenda essa explicação também. Incrível. Né? Então, se antes não havia o espaço, não havia, porque a gente vive, a mente humana, ela tem dificuldade de entender o universo. Porque, só um exemplo aqui simples, eu gosto de dar esse exemplo para que todo mundo entenda. Para a gente entender a eternidade daqui para frente é fácil. Não, daqui para frente vai ter eternidade, nunca nada vai acabar. Agora, e a eternidade para trás? Porque Deus sempre existiu, não teve ninguém que criou Deus, né? É difícil entender porque a gente não estava aqui, né? Assim, Deus... Não dá para entender na mente humana. Nada como Deus. Outra coisa, o espaço, tempo, o infinito, é difícil demais para a gente, porque para nós tudo acaba. Tudo tem um tempo. Nós somos muito efêmeros. É porque nós somos matéria, né? Então, nosso cérebro, ele pensa como a matéria. Então a gente está limitado no espaço e no tempo. Deus não, Deus não tem espaço, Deus não tem tempo, Deus é só um Deus mesmo. Deus não está. Então, para que tenha um criador do universo, ele precisa ter todas essas características, e todas elas estão em Deus, né? Uma outra curiosidade aqui, gente, que eu achei bem legal, eu falei que a distância da Terra para o Sol são 150 milhões de quilômetros, que ela não podia ser nem mais perto nem mais longe, porque senão mais perto queimaria, mais longe o frio congelaria tudo. Só que tem uma coisa, a Terra ela orbita em torno do Sol e essa órbita da Terra, a gente sabe que a Terra ela tem uma inclinação, uma inclinação. E essa órbita, por exemplo, Marte, ela tem uma órbita perfeita em torno do Sol. A Terra não, a Terra ela é elíptica, né? Então, quando junta essa forma elíptica, a inclinação da Terra e como se dá essa órbita, a gente tem as 4 estações do ano. Ou seja, quando a Terra inclinada, o hemisfério sul está mais próximo do Sol, porque ela está inclinada em direção ao Sol, é o momento que na volta está um pouco mais distante. Então você tem um verão que não é muito alta temperatura. Aí quando ela volta na outra direção, né, quando ela está dando a volta e girando em torno dela mesma, a Terra gira em torno de si a 30 km por segundo. A cada segundo a rotação da Terra é de 30 km. Então esse movimento ele é perfeito. E assim, não tem a inclinação da Terra, a gente sabe que é por causa da Lua. A Lua também ela foi colocada, a gente viu ali o vídeo, né, falando da dimensão da Lua, que ela é a dimensão exata para quando aconteceu o eclipse, ela cobrir justamente o Sol na distância que está, né? Quem que já fez isso aí? Você ficou em frente a uma pessoa para fazer sombra nela, né? E aí você, chegando mais perto, sua sombra aumenta. Indo mais distante, sua sombra diminui. Brincando com o tamanho da sombra ali. E o eclipse da Lua é a mesma coisa. Então, a Lua está ali para gerar essa inclinação na Terra. Ela é na medida perfeita. A rotação da Terra é de uma forma
perfeita, a velocidade de rotação. E a força que ela faz também. E a né, rotação da parece. Terra em torno do Sol também é perfeita para tudo, para ter a vida. Incrível. É É uma incrível isso dança, é uma aqui, dança perfeita. É maravilhoso, né? Vamos chamar mais um vídeo, mais uma curiosidade? No vídeo de hoje traremos 4 provas da existência de Deus. A complexidade do universo. Partindo da teoria que tudo se origina de algo, seria praticamente impossível o universo tenha se formado sozinho. O Big Bang pode ser uma prova que alguma força superior tenha o iniciado para formar tudo que existe. O DNA, a nossa assinatura única, que nos torna únicos. O DNA carrega em algumas ligações tudo que nossos antepassados já foram e tudo que seremos. O amor talvez seja o maior mistério da humanidade. O amor é a forma única de expressar quem somos, em nosso estado mais profundo de compreensão de quem somos e para onde vamos. Algo tão magnífico e puro, que é a nossa maior conexão com o Criador. A ordem perfeita das coisas. O nosso planeta, entre bilhões de outros, é o único que apresenta condições para a vida, com uma perfeita harmonia das coisas, onde tudo está interligado. Mais um vídeo aí para mostrar, né, que realmente quando a Bíblia fala que Deus criou o universo, que Ele é o regente do universo, né, não tem outra explicação mais lógica, né? Não tem nada que explicaria melhor tudo isso, né? E ó, já chegou o final aqui do nosso tempo. Passa muito rápido. Passa né? rápido, né? Muito curioso esse tema. Eu teria muitas outras coisas para falar, mas adquire lá o livro do bispo para você poder... E tem só outra coisa, né, Cristiano, finalizando também. Tem mistérios que até os mais estudiosos, os super, os top, ninguém até hoje sabe por que algumas coisas existem ou aconteceram. Então, assim, realmente Deus, acho que Ele deixou realmente... Não, tem muito cientista que era ateu, que quando vai estudar a fundo o universo, se converte, que o cara fala, não, é só Deus mesmo para fazer tudo isso daqui, né? E daí, a gente só vai saber quando a gente chegar lá na glória, né? Deus vai revelar. Então, Tem mistérios que a gente descobre aqui, outros a gente deixa pra lá, É né? isso mesmo. Gostou do nosso programa? Deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer a gente? Bispa Camille, passa aí. é só vir aqui na Rua Augusta, número 2027. A gente está bem pertinho do metrô Consolação, da Avenida Paulista. Todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas, vai ter uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Se você estiver em qualquer outro lugar do Brasil, é só entrar no site saranosaterra.com.br. Lá você vai em aba Igrejas e você vai ter o endereço e o contato de todas as igrejas do Brasil, onde quer que você esteja. É isso aí. Gente, valeu. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Fica na paz.